O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu, e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês podem se acomodar, por favor. O evangelho de hoje é a absoluta continuidade do evangelho da semana passada. Jesus estava na sinagoga, no ambiente da sinagoga, era Cafarnaum. Eu expliquei o que significa Cafarnaum, né? É o lugar da consolação e da beleza. Por isso é justo que Jesus esteja em Cafarnaum, porque Ele é a beleza, Ele é a consolação, Ele é a força, Ele é a graça. Cafarnaum agora é a residência de Jesus. Ele fixou de Nazaré, Ele fixa a residência em Cafarnaum. Saindo da sinagoga, onde teve aquele confronto com o endemoniado, onde Ele, com uma única palavra, faz calar o mal, e deixou para nós uma lição, né? Porque até o demônio obedece a Deus. Fica a pergunta se você está obedecendo a Deus ou você está sendo pior que o demônio, não obedecendo o que Deus manda a gente fazer. Jesus falou, o demônio fechou a boca e saiu. Hoje, saindo da sinagoga, Jesus está voltando para sua casa. Pedro e André acolhem Jesus na sua casa. Essa também é uma oportunidade para nós. Estamos aqui em Cafarnaum, a Eucaristia é Cafarnaum para nós. Aqui agora é o lugar onde Deus restitui a nossa beleza original. Participar da Eucaristia é o lugar onde Deus consola o nosso coração. Belíssimo salmo que nós cantamos, não é? Ele enfaixa as feridas, Ele consola os corações despedaçados, Ele sabe e conhece as nossas dores e conhece cada um pelo nome, Ele sabe do que a gente vive, não nos abandona. É a oportunidade de acolhermos Jesus, para que Ele realize também na nossa casa interior, tudo o que Ele realizou e continua querendo realizar em todos os tempos. Principalmente dando-nos força necessária para enfrentarmos todo tipo de sofrimento. Digo isso porque é o tema da primeira leitura, são os questionamentos que vão surgindo na Sagrada Escritura ao redor do sofrimento. Então, algumas conclusões são muito claras. Vamos sofrer, sim. Faz parte da natureza humana. Nós sofremos, somos limitados. Cada um sofre de um jeito.
por situações diferentes. Existem os sofrimentos físicos, existem os sofrimentos emocionais que nos fazem chorar e às vezes a gente nem sabe por quê. Os sofrimentos da vida, né? Tantas vezes nós não queremos sofrer, mas convivemos com alguém que toma uma decisão sem pensar no conjunto, aí sofremos, porque aquela pessoa não pensou, não refletiu, ela tomou uma decisão errada na vida dela, e nós sofremos consequências. Então nós vamos sofrer. O Jó sofreu. E o que o Jó fez durante o sofrer? Permaneceu fiel a Deus, não reclamou, não murmurou. E o sofrimento, a gente querendo ou não, a gente sabe disso, quem já sofreu com responsabilidade, sem reclamar, sem murmurar, porque se você reclamar vai ficar mais pesado, vai ficar mais difícil. Quando a gente sofre com Deus, né, a gente sente a presença de Deus, e a gente canta o salmo de hoje. Na hora da dor, a gente lembra desse salmo aqui, que a gente cantou. Não estamos sozinhos. A gente cresce, a gente amadurece, a gente aprende com a vida. Nos tornamos pessoas fortes, resistentes, resilientes. Tem uma força no sofrimento quando vivido na fé. E é quando a gente sofre que a gente realmente vai perceber se a gente tem fé. E mais uma coisa, é na hora do sofrimento que a gente vai descobrir se a gente tem amigo de verdade. Amigo de verdade sofre com a gente, chora com a gente, não posso fazer nada, mas estou do teu lado. Não posso tirar teu sofrimento, mas eu te dou a mão, eu te abraço, você chora, eu enxugo tuas lágrimas. Estou aqui, está difícil, tá, mas eu estou do teu lado, você não está sozinho. É nessa hora que a gente descobre quem são nossos amigos além de Deus. É nessa hora, na dificuldade, na hora do problema. E a gente precisa redescobrir na nossa vida hoje, no tempo presente, esse carisma, ser presença na vida de quem sofre, ficar do lado, estar juntos. Isso é o céu, é o investimento que a gente faz para a eternidade. Essa é a caridade. Esse questionamento está presente na primeira leitura. Estão perguntando lá para o Jó, mas que Deus é esse que te deixa sofrer? Tem sofrimento que é escolha nossa, a gente escolheu, fizemos escolha errada. E tem coisa que a gente vai levar as esfregas da vida, se a gente quiser alguma coisa, aprender alguma coisa. Tem hora que a gente tem que enfrentar situações emocionais, familiares, profissionais, para a gente crescer. Então, nunca peçamos que Deus nos poupe. Que bom, eu nunca fui poupado. Nunca peça isso. Mas sim, corajosamente peçamos que Ele nos fortaleça na hora da prova, que Ele dê coragem para a gente, não desanimar, não fugir, não ser covarde. Não podemos ser covardes diante das situações difíceis da vida. Peçamos a Deus: Senhor, quero ser forte, preciso ser forte, não me poupe. E a resposta que nós temos no Evangelho para o sofrimento, ela nos foi dada por Jesus, quando Ele se fez sofrimento por nós, sofreu por nós, não abriu a boca, acorrentado, amarrado como uma ovelha levada ao matadouro, Ele não abriu a boca, aceitou, viveu em Deus, pela nossa salvação, né? Por amor, com amor, no amor. Então quando a gente sofre, a gente tem que olhar para a cruz. Você não é cristão? Qual é o sinal que você traz no peito, na pulseirinha, a hora que você reza?
A gente se persigna com o sinal da cruz, não é? A gente se marca. É a marca, é o sinal da vitória em Deus e com Deus. Ele, olha para ele, não tem uma resposta, não fica procurando entender, olha para a cruz e aceita, faz parte do caminho, faz parte da nossa vida. Tanto que Jesus, entrando na casa de Pedro e André, ele encontra lá a sogra de Pedro com febre, e ele realiza coisas, ele faz um serviço naquele lugar. Foi acolhido, o André e o Pedro acolhem Jesus, acolhendo Jesus, recebem o que Jesus tem de melhor para fazer. Então a primeira coisa poderíamos pensar, né? Mas uma febre, é que lá não tinha Tilenol, 1000 miligramas, não tinha. E a febre, nesse caso, em tantos outros casos, saibam vocês, né? Existem algumas febres no Oriente, elas são mortais, e até hoje eles não sabem a origem dessas febres, certas doenças, né, que parece muito uma febre. Ela estava condenada à morte, não era uma coisa simples, era uma condenação à morte, como a lepra, e aos poucos destruindo a pessoa. Então quando Jesus, aqui na nossa tradução, que foi proclamada aqui no Evangelho, uma tradução assim bem leve, né? Jesus tomou-a pela mão, colocou ela de pé. Mas existem palavras um pouco mais profundas para explicar o que Jesus fez, tendo sido recebido, acolhido por Pedro e André, tendo encontrado aquela mulher condenada à morte, porque a febre iria levá-la à morte. A palavra que está indicando o que Jesus fez com aquela mulher é egeiró, que está para, ele ressuscitou a sogra de Pedro, ele devolveu a vida para ela. Ela estava morta, era uma sentença de morte, e ele entrando, tendo sido acolhido, convidado, lembra disso, ele foi acolhido, convidaram Jesus para estar ali, ele devolveu a vida para aquela mulher e as pessoas que estavam ao redor dela, tanto que a porta da casa de Pedro e de André se tornou o lugar do encontro, o lugar da graça, porque quantas pessoas ficaram sabendo e foram lá, porque queriam que Jesus curasse, que Jesus libertasse. Jesus curou, Jesus libertou, mas pena que muitas pessoas não estavam muito interessadas em ouvir o que Jesus tinha para ensinar ou para falar, e talvez menos ainda pessoas interessadas em mudarem de vida. Muitas mudaram, vendo os milagres, vendo as curas, seguiram Jesus, acompanharam Jesus. Mas depois, se a gente for fazendo o caminho com Jesus, né, e a gente vai chegar aqui, ó, na porta da casa de Pedro, tinha uma multidão, né? A cidade inteira estava lá. E no dia da cruz, sexta-feira santa, quem é que ficou com Jesus? Só dessa cena aqui, só o pequeno João, mais ninguém, e a mãe dele, Maria. Cadê a multidão? Cadê o amigo? Cadê o que foi curado? Cadê o leproso? Cadê o curado de febre? Cadê aquele que queria e que recebeu e viu, né? Viu, foi testemunha do que ele fez. Onde está todo mundo, né? Ó, sumiram. Fazemos parte de qual grupo, hein? Pergunta aí no seu coração. Você quer fazer parte de qual grupo? Dessa multidão na porta da casa, para ver, para se fortalecer, para ver curas, milagres e prodígios e libertações, para continuar seguindo, continuar anunciando, continuar tendo fé, continuar sendo grande, não sendo poupado, não seremos poupados. Temos que continuar a nossa batalha, combater o bom combate. Ou vamos deixar
Jesus sozinho, vamos nos revoltar contra Deus, né? Quantas pessoas se revoltam contra Deus na hora da dificuldade, na hora da doença, na hora da morte, se afastam de Deus. Já está difícil, sem Ele vai ficar pior ainda. Se a gente se afastar dele, fica pior ainda, né? Essa febre também era, como eu disse, por ser uma sentença de morte, era um sinal de maldição. Então Jesus, ele tira, ele é uma bênção na vida da gente, tanto que aquela casa, aquele local, Cafarnaum, a porta da casa de Pedro e de André, né, se torna ali o lugar da graça, onde Jesus comunica a força vital, devolve o ânimo, a coragem, para a gente continuar o bom combate da nossa fé, sem desanimar, sem abaixar a cabeça. Enxuga as lágrimas, lava o rosto, continuemos juntos o caminho, ajudemos-nos mutuamente, né? Somos uma família aqui, vamos dar as mãos, me ajuda, vamos continuar, vamos juntos nos encontrarmos na porta do céu, né? Para viver a graça de Deus. Então que hoje permitamos que Jesus, nesse momento, através da palavra, através da presença eucarística, que nessa relação, ele mantinha a relação dele com Deus, né? O Evangelho também fala que terminado aquele momento, durante a noite, Jesus foi rezar, mantendo o relacionamento dele com Deus. Ele não vai fugir do madeiro da cruz. Se nós também na vida nossa de oração, de graça, mantermos nossa convivência, comunicação, nosso relacionamento com Ele, nós também vamos ter a força necessária para continuar dando testemunho. E que essa graça que a gente recebe hoje, aqui estando juntos aqui em Cafarnaum, né? Que a esperança, a beleza desse momento encha de coragem e de força nossos corações. Creio